Com relação à questão dos bonecos gigantes, eu sempre tive a curiosidade de experimentar esse tipo dessa linguagem em três dimensões. E na época, eu envolvido no movimento da esquerda, né, da redemocratização, aí já era do PT na época, né, ele já militava, e, e quando vinha aqueles momentos da Lula fazendo campanha, as primeiras campanhas que ele fez para presidente, né, e a gente começou a produzir esses bonecos. Na época eu já morava aqui em Coais Novos. E também esses bonecos, eles serviam para a gente fazer atividades na periferia da cidade, para chamar a atenção. Os bonecos eram feitos de material reciclado. É um tipo de material muito perecível. Fazíamos de espuma. E como a gente não tinha condições, que era um tempo difícil aquele, né? Muito difícil em termos econômicos, e como nós somos todos das classes menos favorecidas, acontece que a gente pegava colchão velho de pessoas, né, que doavam, e a gente transformava isso em bonecos. Os bonecos não eram tão fiéis a, eu digo assim, ao que a gente gostaria que fosse, né, que era a imagem, mas lembrava muito. E assim, não sei, nunca contabilizei quantos bonecos foram feitos. E eu me lembro de um boneco que nós fizemos para o bairro Santa Maria Gorete, que lá tinha um movimento de carnaval, junto em volta de Renatão, do Arrastão da Gorete, que também era uma boneca que nós fazíamos para lá, uma boneca gigante. Me lembro que eu fazia algum boneco desse tipo para a gente fazer campanha eleitoral. E também eu me lembro de um momento em que a gente foi recepcionar, acho que Lula, que estava chegando em Natal. E nós levamos o boneco, que por sinal esse boneco desapareceu, porque depois ele foi emprestado a alguém que se interessou e ele nunca voltou. E também nós esquecemos totalmente quem foi essa pessoa que nós emprestamos o boneco. E assim, a gente foi sempre fazendo boneco. Recentemente, nós mudamos de material, que é para o material de isopor, que ele se torna mais leve. Nós passamos a mudar o tipo de material. Passamos a usar o isopor e esculpia em isopor para ficar mais leve o boneco e revestimos de papel e cola. E depois vem a pintura. Os anteriores nós usávamos arame, tela de viveiro e usávamos um revestimento de espuma. Bom, hoje o material é um material mais leve, o material que nós usamos para os bonecos, e a estrutura interna ela foi desenvolvida por nós mesmos aqui. E é uma estrutura bem específica, diferente do pessoal que faz boneca em Olinda, Pernambuco. E então, agora teve essa oportunidade de fazer o boneco Lula mais uma vez. É como se estivesse melhorando a geração de feitura de boneco. E isso é importante para a gente aqui. Então, esperando que esse boneco continue como um símbolo ou um elemento, uma ferramenta de dinamização da coletividade, em sentido de buscar mudanças. Com a vinda de Lula a Currais Novos, nós tínhamos que fazer uma recepção, todo o partido aqui e o comitê de Lula estava se envolvido na recepção de como seria a vinda de Lula. E nós resolvemos fazer, a nossa associação, que é a Associação Avante de Cultura, resolvemos fazer um boneco em homenagem a Lula. E esse boneco, ele causou, assim, as pessoas ficaram impressionadas com a semelhança, né, a proximidade que existia do boneco com Lula. E isso houve muita divulgação.
É tanto que agora é, o Comitê Lula, que com vocês, né, que estão aqui, que é o Roberto Monte representando, encomendou, fez essa encomenda desse boneco. Então, da mesma maneira que o boneco tem esse papel de dinamizar essas atividades em que envolve multidões, então eu acho que é um instrumento muito legal, sabe? De usar esse boneco. E o Lula chegou a ver o boneco da Caravana? Chegou a ver, sim. Porque lá na hora, o pessoal que estava organizando junto com o boneco, deslocou o boneco um pouco para a esquerda do palco. Aí ele ficou um pouco escondido da visão de Lula. Mas aí teve um momento que o locutor chamou a atenção para Lula, né? Para Lula ver o boneco, e o boneco veio mais na frente para ver. E o pessoal estava com receio de deixar o boneco na frente, muito na frente. Eu defendia que deveria ficar na frente, mas deixar muito na frente que é para não tirar a visão das pessoas que estavam. E como é que foi a reação dele com o boneco? Bom, como é que foi a sua reação quando ele ficou olhando para o boneco? a questão é que já estava no palanque, que eu ia entregar um quadro, que era um presente do pessoal daqui de Quais Novos. Aí, como eu estava logo atrás, não deu para presenciar toda a reação, porque tem muita gente em cima do palco. Mas eu acredito que foi boa a reação dele, sabe? De termos de reconhecimento do boneco. Apesar de que se eu estivesse no lugar dele, eu não me sentia muito reconhecido, não. Eu falo porque a gente nunca se reconhece, né? Por mais que você faça um boneco X, outro. Cada artista que for fazer um boneco, vamos imaginar que fosse eu, que fosse homenageado. Aí cada pessoa que fizesse o boneco ia fazer um pouco diferente. Né? E a gente, sempre que eu vejo meus alunos que fazem retratos, a grafite, quando a gente mostra às pessoas sempre encontram, minha testa não é assim, essa parte não era para ser assim. É difícil ter um reconhecimento assim, é legítimo mesmo, né? Mas eu acho muito parecido. E a maioria das pessoas que estavam em volta, que vieram para a manifestação, acharam muito parecido o boneco. E é isso, para mim um boneco gigante, ele é uma síntese da história daquela personalidade, certo? Essa história, ela tem um tempo, né? Lula quando entrou na presidência, a Lula atual. O Lula que se usa nas camisetas é o Lula lá da época da militância lá no sindicato. Né? Aquela imagem, preto e branco. Eu poderia fazer o Lula hoje, cabelo branco, mais envelhecido. Não, mas eu preferi fazer uma síntese. É um meio entre Lula entrando na presidência a Lula atual. Então, e essa imagem, a imagem que se tem de uma personalidade política, as pessoas estão impregnadas dessa imagem. Então, o boneco ele resgata essa imagem interna que as pessoas têm dessa personalidade. Aí o boneco tem mais essa função, é uma função simbólica, de representatividade. Então, não necessariamente o boneco tem que ser 100%, tá entendendo? Mas sim, é um resgate de uma memória de uma liderança. Você estava falando que não é só boneco que você faz. Fala um pouco do seu trabalho, além dos bonecos. Tem mais espaço avoante. E do espaço, explicar o que é o espaço avoante. Bom, o que eu sempre fiz no meu trabalho no Estado foi oficinas de desenho e de pintura. Então, muitos artistas hoje aqui que estão atuando em Quais Novos passaram pelas minhas oficinas na década de 90. Eu acredito que vocês vão conhecer algum deles. E eles geralmente citam. Você diz, não, meus primeiros conhecimentos eu adquiri nas oficinas de João Antônio. E isso, de certa maneira, deu um certo respaldo à minha atividade aqui.
E eu também sou artista plástico, né? Então, o meu trabalho de pintura, de escultura, que envolve as artes visuais, ele já tem assim, já é bastante conhecido aqui na cidade. Eu mantenho até hoje uma oficina de desenho e pintura. Hoje eu estou trabalhando lá na Escola Estadual Instituto Vivaldo Pereira. E é aberto para a comunidade. Com relação a esse período que eu comecei, eu estudei em Natal na década de 80, na ETFERN, e depois fiz a universidade, o curso de educação artística. Aí em 92 eu retornei aqui para Currais Novos, e a partir daí eu comecei a desenvolver as oficinas. Quando eu ia desenvolver essas oficinas, ia criando um núcleo de pessoas. Essas oficinas criam esse núcleo de pessoas, de jovens, e esses jovens passaram a militar junto comigo. O interessante é isso, é que eles se envolveram de maneira que, assim, as necessidades que eu tinha, e como todo artista que tem, eles também tinham, que era o quê? A necessidade de um espaço cultural, a necessidade de equipamentos para o fomento e desenvolvimento de certas aptidões artísticas, de sensibilidades. E então, quando eu retornei para aqui, para Currais Novos, eu já pensava, eu vim com um objetivo, já pensava em construir um espaço cultural, que era uma coisa que eu não conseguia em Natal. Principalmente o custo de vida era muito caro naquele período, no final de 80 para o início de 90. E eu olhava em volta de onde eu morava mais na periferia, eu olhava em volta assim e dizia, quando é que eu vou poder ter um espaço para poder trabalhar? Eu não via perspectiva naquele período. Aí eu retornei para aqui, para a cidade, fiquei morando com uma família e passei a produzir trabalhos, obras de arte, fazer sorteios e comecei a juntar uma grana e terminou comprando um terreno, vendi uma moto, fiz qualquer coisa assim, comprei um terreno e a gente começou a construir esse espaço cultural. Só que esse espaço cultural eu pensava que ia ser construído em 3 anos. Nada. Passou a década de 90 toda. Aí eu digo assim, mas que loucura. Como é que a pessoa passa, vai ser uma eternidade construindo esse espaço. Aí eu tenho que criar minhas argumentações internas para poder continuar. E uma das argumentações era, o tempo ele não existe. As necessidades são as mesmas. Se chegar em 2030, vai ter a mesma carência. Então, por mais que eu termine em 2000 e pouco, vai ser a mesma necessidade de 1990, porque a realidade não mudava muito. E como ainda não mudou, né? Tanto assim. Teve umas facilidades recentemente. Principalmente no período da ascendência de Lula. Mas aí o espaço cultural foi construído, que é o Espaço Avoante de Cultura. Mas para gerir o Espaço Avoante de Cultura, apesar de ser uma coisa privada, mas eu queria que tivesse um grupo para gerir, uma coletividade. Aí necessitava de quê? De uma associação. Aí nós criamos a Associação Avoante de Cultura. A Associação Avoante de Cultura, a função dela seria administrar o espaço avoante. É tanto que hoje, se alguém deseja apresentar um espetáculo no espaço avoante de cultura, algumas pessoas me procuram, porque eles pensam que eu sou o dono, né, quem decide sobre o espaço avoante, mas eu sempre digo, olha, não, eu vou levar para a reunião da associação. Aí essa reunião é que decide com relação se vai ter um espetáculo ou não. E esse espaço ele é muito importante porque na década de 90 existia uma carência para os grupos de teatro na época, que eram teatros de rua
que existia um movimento aqui muito interessante. Eles não tinham espaço, eu percebia isso, e hoje também, as pessoas que estão produzindo teatro continuam a não ter seus espaços. Então, o Espaço Avoante, ele durante um período de 90, começo até 2011, quando foi inaugurado, acho que, deixa eu ver, 2011, ele é muito emblemático. Por quê? É uma forma de sustentação essa questão do emblemático, também em termos das argumentações, para mantê-lo. É que você tem governo de direita nesse período todinho, em Quais Novos, porque o Seridó é uma região muito conservadora. Então você tem governo de direita. Esses governos de direita não estavam dando a mínima para aquele espaço, porque eles sabiam que eu era um militante de esquerda. Eles sabiam que ali por trás tinha a esquerda envolvida também. Pessoas mais progressistas envolvidas. Aí, de certa maneira, o espaço ele se torna emblemático. Porque assim, como é que um cidadão comum, assalariado, um artista plástico, constrói um teatro? Essa era a pergunta que se fazia. Todo mundo perguntava isso e ficava admirado. Como é que uma pessoa pode agir de maneira, na realidade, de forma que tenha um certo desprendimento e conseguir isso? A resposta que a gente tem para essas pessoas é que todo mundo pode dar uma contribuição para a mudança da sua realidade, da realidade social que vive. Eu tenho umas vantagens, diferente das outras pessoas, porque eu não constitui família. Aí isso, de certa maneira, facilita. E eu sou muito idealizador, sou uma pessoa muito ligada à cultura. Sabe? Para mim a cultura ela é um instrumento de mudança, de transformação. E isso é como se fosse uma forma de intervir na realidade que eu vivo. É como se eu estivesse dando a minha contribuição para essa realidade, para a mudança dessa realidade. Da mesma maneira que a arte me transformou, facilita eu perceber certas coisas, ter mais sensibilidade, ter mais argumentações, ser mais crítico, né? E outros tipos de características, eu quero também que as outras pessoas bebam também dessa fonte. Aí por isso, compartilhar. Aí vamos compartilhar as coisas. E a forma de compartilhar que eu achei era me beneficiando, porque na hora que eu tenho um espaço cultural, eu estou me beneficiando também porque eu vou ter um instrumento, vou ter uma ferramenta de trabalho, e também contribuindo para que as outras pessoas se somem aquele projeto e que os beneficiados multipliquem, sabe? Essa é a ideia.